2 Coríntios, capítulo 12. Dentro do mesmo segmento, do mesmo tema que o Senhor me entregou, mas essa sequência de mensagens, para esse tempo agora. O Senhor me entregou desde o início do ano, mas tanta coisa que o Senhor tem me mostrado, sabe, que eu falei assim, Senhor, será que eu vou dar conta de até no final do ano entregar tudo? Porque é farto, é vasto a palavra de Deus, concernente aquilo quando Deus nos entrega. Quando Deus me entregou e eu procurei, pesquisei, eu falei assim, Senhor, isso aí a gente prega rapidinho, tem misericórdia de mim, eu não sei nada. Quando eu comecei a buscar os textos, quando eu comecei a orar, quando eu comecei, sabe, colocar diante de Deus, eu falei, Senhor, o que é isso? Não vai dar tempo. Se o Senhor não parar o tempo, se o Senhor não retroceder o tempo em mais de 100 degraus, porque 10 degraus só vai ser pouco, muita coisa que o Senhor tem a falar com o seu povo, mas é poucos que querem ouvir. Então aproveita isso, queridos, e enche o seu coração. Quando chega, queridos, o tempo da justiça de Deus, do juízo de Deus sobre a sua igreja, não tem misericórdia, não tem acordo, não tem essas coisas. Deus vem orientando o seu povo e mostrando isso. Quando chega a correção do Senhor à igreja, sabe, você é templo do Espírito Santo, não tem outra coisa, é isso que Deus vai fazer. Não tem como mudar o que Deus vai fazer. Não tem como tirar a ordenança de Deus. Não tem como. Satanás não tira, ele não é bobo. Sabe? E o povo de Deus, em vez de abrir os olhos, em vez de, sabe, crescer nisso, ouvir os avisos de Deus, que são por inúmeras vezes, não ouvem. Ficam dando crédito a outras coisas, somando outras coisas que vai gerando desobediência, e você não percebe, e você começa, sabe, Deus começa a querer trazer ali um conserto. Isso foi com o povo antigo. No tempo de Ezequiel aconteceu isso. Ezequiel avisava o povo, mas não tinha mudança, não tinha arrependimento de ninguém. Ninguém voltava para Deus de verdade. E olha que eram todos de Deus. Eram todos do Senhor. Judá, Israel, Jerusalém, povo de Deus. Como aconteceu naquele tempo, acontece hoje. Uma massa do povo de Deus, mas uma, sabe, incontável. Não tem como contar, é igual a areia do mar. Mas são poucos que são escolhidos, são poucos que servem a Deus, são poucos que se arrependem, são poucos que querem mudança de vida. Está voltando tudo isso, está acontecendo tudo isso de novo. Só que Deus não vai encerrar com água. Deus vai trazer um juízo, Deus vai trazer justiça, Deus vai, sabe, trazer ali a correção verdadeira. Naquele tempo lá de Ezequiel, não quiseram ouvir. Tinham ouvidos, tinham olhos, não quiseram ver, não quiseram ouvir, não quiseram praticar, não quiseram aceitar a sentença de Deus. A sentença de Deus era o cativeiro. Por quê? Porque desde o início Deus avisava através dos seus profetas e eles não aceitaram. Jeremias, Isaías, Ezequiel, Daniel e tantos outros. Tantas mulheres que choraram, tantas mulheres que oraram, tantas mulheres que ensinaram, que falaram com as outras. Isso se perdeu no tempo. Se perdeu, o sacerdote se perdeu. Hoje o sacerdote, não estou generalizando, amém? Mas o sacerdote se perdeu. Os profetas se perderam. A igreja de Deus está se perdendo. Não, que isso, pastor? Olha o monte de igreja que tem, olha o monte de crente que tem. Eu não vejo assim. Porque é individual, queridos. A igreja é eu, você. A igreja é cada um de nós, para somar o povo de Deus, para ser povo de Deus, para ser povo espiritual de Deus na terra, para ser Israel espiritual de Deus na terra, para ser povo que caminha com Deus. Deus não está satisfeito com o seu povo como foi aqui nos antigos. Cada um fazia do seu jeito. Não quiseram ouvir a verdade, então se amotinavam. Se amotinavam, era só os grupinhos, os bolinhos, só aquilo ali. Não entrava ninguém, porque, sabe, não, você está trazendo palavra, Deus não dá não. Ah, não, você ainda faz isso ainda? Ah, não, Deus já acabou isso há muito tempo. Se rebelaram contra Deus. Foram teimosos em não aceitar. Teimoso, o coração ficou teimoso. Não, isso aí não vai acontecer nunca. Tinha um monte de homem e de mulher subindo no altar,
proferindo coisas que Deus não mandou. Tem um monte de mulher e de homem subindo no altar, revelando o que Deus não mandou, fazendo coisas que Deus não gosta, e acha que isso é bonito, porque tem que fazer alguma coisa. Só isso aqui? Não, fica aqui, vem aqui, louvor, depois um homem fica aqui. Não, tinha que ter algo mais. Né? Tinha que ter uma arca de Noé aqui, tinha que ter, sabe, os utensílios da casa de Deus, o lugar dos pães. O povo gosta disso, o povo gosta de ser enganado. O profeta avisava e eles não aceitavam. O problema todo, que sabe as coisas santas de Deus, aquilo que tinha que estar no seu coração, não está saindo do seu coração, está se perdendo do seu coração. E como isso vai se perdendo do seu coração, você vai distanciando de Deus. E consequentemente você vai perder Deus. Se não vigiar, se não buscar, se não orar. Nós estudamos aqui, eu não vou poder relembrar porque o meu tempo não dá. Mas nós vimos aqui, nós vimos lá no livro, eu vou voltar no livro de Ezequiel hoje ainda. Nós vimos lá no livro de Ezequiel, no capítulo 12, né, e ali quando a gente começou, o tanto de coisa que Deus orientou, o tanto de coisa que Deus usou o profeta para mostrar. Mesmo assim eles não enxergaram o tanto de coisa que Deus fez. E sabe, eles continuavam teimosos. E ele ali, ele trouxe, sabe, figuradamente, numa encenação dramática, como é que andava o povo. Era só por fora, era só exterior. Belos por fora, bem arrumados por fora, ajeitados por fora, mas o interior estava morto. Estava sem Deus. Estava cheio de podridão, enfim. O próprio Jesus falou isso lá do sepulcro caiado. Eu comecei assim, vocês lembram? Então, queridos, ali eles continuaram. Sabe o que Deus fala comigo hoje, fala com você hoje e fala com o seu povo hoje? Você pode perguntar a Deus, você pode orar, você pode pedir revelação de Deus, sonho, visão, testemunho. Se o Senhor quiser, vai te mostrar idêntico ao que eu estou te falando. Se for para a glória dele, se for para a mudança verdadeira, aí sim ele mostra. Mas eu te garanto também que muitos vão levantar contra o que Deus tem falado, contra a mensagem verdadeira, contra a palavra verdadeira. A de Deus, não a minha, essa palavra. Então, queridos, nós temos que entender essas coisas. E hoje é tempo de cair, sabe? Os muros, as paredes, as pinturas. Sabe aquilo que é exterior, que é fraco? Sabe aquilo que é só uma tintura? Só uma tintura. Caiu aquela tintura, vê-se o que tem depois. Sabe aquilo ali que maquiou? Vamos dar uma maquiada, vamos fazer. Cai tudo depois. Então está na hora de cair isso nas nossas vidas. Sabe aquilo que é falso? Está na hora de cair nas nossas vidas. Nós temos que largar isso para poder servir a Deus de verdade. E muitas coisas falsas foi o crente mesmo que criou. Muitas regras foi o crente que criou. Tradições e doutrinas foi o crente que criou. Nós somos gentios, todo mundo está querendo ser judeu. Cuidado, irmão, ser judeu é um perigo. Deus vai tratar com o seu povo. Judeu, grego, brasileiro, americano, boinho puxado, boinho redondo, com todo mundo. Com todo mundo. Quando o Senhor fizer a sua justiça, o seu juízo, com todo mundo. E aí nós vamos se explicar. E aí nós vamos ver o que vai acontecer. Então, meu irmão, nós como crentes, criamos inúmeras coisas, mas só por fora. Só por fora. O estereotipo por fora. E todo mundo, sabe? Você não sabe como é. Todo mundo começa a endeusar, todo mundo começa a idolatrar e esquece de servir a Deus de verdade. O que Jesus tinha para mostrar quando ele estava na cruz? Não tinha beleza nenhuma. Você viu que eles zombaram dele, criticaram, falaram que era o rei, você é rei, você não falou que é filho de Deus, desce daí. Enfim, você já conhece a história. Porque não viam beleza nele. Agora se fosse ali um espetáculo, e fosse lindo, maravilhoso, sabe? E aquele escravo saísse, as chagas dele desaparecessem, e onde foi ferido fosse na vista de todo mundo, fechado, e ele levantasse daquela cruz, e com uma palavra só ele quebrava aquela cruz, e ele começasse, mas aí todo mundo ia amar. Sabe quem colocou ele na cruz? Crente, judeu. Foi ímpio, não. Quem colocou ele foi judeu. Pode ser até uma somatória de ímpios por trás, sabe, incentivando. Mas foram os sacerdotes, foi o sumo sacerdote que pediu a cabeça de Jesus, que pediu a crucificação dele. Não foi os outros, não. Os outros aproveitaram, chicoteou Jesus, espancou.
Então, meu irmão, escuta o que Deus está falando. Sabe aquilo que é exterior, que não demora a cair e aí vai ser triste? Porque o que acontece? Cai isso e você não consegue arrumar antes que alguém veja, vai só piorando. Vai só piorando. Até abrir um buraco. Até virar um problema que não tem mais jeito. Então, esse é o tempo. Esse é o tempo. Esse é o tempo de tirar essas coisas. Esse é o tempo de mudar. Esse é o tempo de ser diferente. Porque por fora nós estamos lindos. Mas sabe pelo lado de dentro? Há um conflito. Há uma ruína. Há uma guerra. E isso a pessoa não deixa transparecer. Há uma falta de fé. Uma desconfiança. Uma incredulidade assustadora. Muitos abrem e falam escancarado. Mas tem a fórmula para mudar isso. Engraçado, né? O ser humano tem a fórmula para mudar uma coisa que só Deus pode mudar. Arruma uma forma de você ter fé. É aí que é a tristeza. Arruma uma forma de você ter fé. Eu estava sem fé nenhuma, mas depois que eu aprendi a fazer assim, que o fulano falou, que não sei quem falou, nossa, eu mudei a minha vida. Você está indo para o inferno. Eu não tenho forma nenhuma para mudar. Sabe a forma que eu tenho? A mesma que eu preciso usar para me mudar é a palavra. É as coisas de Deus. É as coisas de Deus. Sabe há quanto tempo você pode estar enganado? Anos. Anos de crente, anos de engano. Sabe há quanto tempo você pode ter uma maldição, um problema na sua família que não se resolve, um problema dentro do seio, no fim de tudo, da igreja, de tudo, que não se resolve? Porque você está enganado, porque você não busca a verdade. Você não busca de Deus. Aqui, em 2 Coríntios, no capítulo 12, Paulo se abre para o Senhor. Convertido, batizado, transformado, caiu as escamas dos olhos, tampões dos ouvidos, ele já, sabe, ali, levando o Senhor, fazendo o nome do Senhor glorificado. Sabe a vida dele? E ele então ensina aqui, queridos, que eu não vou falar isso aqui. Sabe, que se a gente entrar nisso aqui, nós temos pregação para mais uns 2 anos. Mas eu quero falar para você que aqui lá no coração, que ele servia a Deus, ele fazia tudo para Deus, ele orou a Deus, pedindo para Deus tirar algumas coisas dele, pedindo a Deus para tirar, sabe, aquilo que o enfraquecia, aquilo que o entristecia, aquilo que, sabe, ele queria fazer mais para Deus, mas ele tinha limitações, aconteceram algumas coisas que ele não relata, ele relata para Deus e não para nós. E muita gente quer conjecturar. Eu tenho aqui na minha Bíblia de estudo um monte de conjecturação aqui, ó, nas notas aqui, ó. E você tem na Bíblia, na sua casa de estudo, se você ficar lendo isso aqui, ó, e não tiver unção do Espírito Santo, você cai. Porque aqui tem um sujeito aqui que queria, um teólogo ali, que queria explicar o que era espinho na carne de Paulo. Não é isso que eu quero falar com você, meu irmão. Já basta o espinho na minha, já basta o espinho que você carrega, já basta aquilo que se Deus não tirar, meu irmão, você vai morrer, você vai ter problema. Você tem que lutar, você tem que lutar como ele lutou. Mas ele fala uma coisa aqui, que se eu e você fizermos, nós teremos a paz interior, nós teremos, não vai haver conflito dentro de nós, não vai haver batalha dentro de nós. Sabe, depois assim, depois de anos e anos, eu descobri tanta coisa, eu e minha esposa descobrimos tanta coisa, sabe, do mundo espiritual, de quanto Deus nos livrou. Ainda a gente não se conhecia, cada um na sua casa. Quanta coisa Deus nos livrou. Sabe quando eu conto as minhas histórias antigas de criança, a gente veio contando assim, e a gente foi vendo ali, sabe Deus discernindo aquilo tudo? Discernindo aquilo tudo. A gente falou assim, o que é isso? Como a gente desonrava a Deus, como as nossas famílias desonravam a Deus. E Deus nos poupou disso tudo. Então hoje, queridos, nós temos assim, sabe, aquela comunhão de contar isso e encher da glória de Deus. Puxa vida, como Deus foi. Agradecer a Deus o tempo inteiro, falar com Deus o tempo inteiro, honrar o Senhor, procurar, sabe, servir, sabe, procurar arrepender, procurar humilhar, procurar confessar, procurar estar na presença de Deus. Paulo traz isso aqui, ó. Acompanhe comigo. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 8. Depois você lê o capítulo 12 todo, amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Olha o versículo 8. Por 3 vezes roguei ao Senhor que removesse de mim, que tirasse aquilo dele, que tire isso de mim, Senhor. Eu já não aguento mais. Senhor, tira de mim porque eu quero te servir mais. Sabe, porque ele foi um homem que serviu o erro há anos e anos
causava, nada o apertava, não tinha espinho nenhum, não tinha nada, ele tinha autoridade, ele tinha as cartas, ele tinha tudo. Ele queria fazer a mesma coisa para Deus. E começou uma guerra espiritual, uma batalha louca, que só ele sabe. Quando você tem a sua batalha, só você sabe. Mas tem a forma de você crescer e de você vencer. Paulo dessa fórmula aqui. Não é eu, Laércio, não é, sabe, pastor dessa terra, mas um homem que serviu a Deus, que teve uma intimidade com Deus, sabe, que foi cheio do Espírito de Deus para trazer. Sabe, Deus me usa e eu posso trazer. Olha para você ver que interessante. Versículo 9. Entretanto, ele pediu por 3 vezes, ele orou, ele implorou, ele, sabe, chorou, ele fez de tudo. Mas no versículo 9, entretanto, ele me declarou. Deus declarou por ele. O que Deus declarou por ele? A minha graça te basta. Agora vou ler na minha tradução. A minha graça te é suficiente, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Sendo assim, de boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que o poder de Cristo repouse sobre mim. Por este motivo, por amor de Cristo, posso ser feliz nas fraquezas, nas ofensas, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Portanto, quando estou enfraquecido, é que eu sou forte. Está vendo aí? Quando você está ali fraco, quando você está ali, sabe, atacado pelo inimigo, humilhado pelo inimigo, Deus está ali para te fortalecer. A graça dele, Cristo na sua vida, muda a história, aperfeiçoa a sua fraqueza. Mas quando você se acha forte, quando você se acha soberano, quando você se acha intocável, quando você se acha que serve a Deus e tem privilégios e quer coisas melhores, quando você exige de Deus, quando você quer determinar o que você quer de Deus, quem somos nós determinar alguma coisa que eu quero? Senhor, se não for sua misericórdia, se não for seu favor, se não for o seu ensinamento, a sua condução na minha vida, eu vou perder tudo. Ele entendeu. Você vê que ele não volta mais nesse tema. Você vê que Paulo não insiste e não debate com Deus mais. Ele entendeu. É isso que Deus quer que você entenda, meu irmão. A graça te é suficiente. O favor de Cristo te é suficiente. Tudo que Cristo fez, Ele já levou sobre Ele. Você não tem culpa mais, basta você andar com Ele, basta você o ter na sua vida, ter dentro de você, Ele habitar no tempo que é você, você fazer a vontade dEle, sob a direção dEle. É isso. Aqui é a fórmula. A forma de mudar a história. Pode vir milhões de acusações, não estou em Cristo. A graça do Senhor me basta. O Senhor vai me justificar, eu não tenho que me justificar. Deus é que vai fazer o meu favor, eu não tenho que dar explicação para ninguém. Eu preciso de levar a palavra de Deus, eu preciso de levar o Evangelho, eu preciso de levar a salvação das pessoas. Eu não tenho que me explicar. Sabe quando você vai dizer assim, eu parei de ir nesse lugar por causa disso. Você vai nos lugares, você vai pregar e tudo, você tem que falar que você é casado. Ah, mas qual crente que não sabe que tem que ser casado? Está indo lá para o lado, lá que já foi explicado várias vezes lá em Timóteo. Entendeu? Segmentos de homens que proíbem até o casamento. Muitos pais estão proibindo seus filhos de buscarem essas coisas, de serem felizes. Não é hora não, eu que mando. Você não sabe nem da sua hora, que dirá? Você pode orientar, é diferente. Orientar é uma coisa. Você ditar é outra coisa. Aí enche o filho de um monte de coisa. Aí depois vem, sabe, a tristeza. Porque os dias estão sendo diminuídos. Porque os anos de vida estão sendo diminuídos. Tem pai crente que já orienta seu filho a não casar. Mas será que vai aguentar ser igual Paulo? Será que vai aguentar? Paulo tinha coragem de falar. Mas será que seu filho vai aguentar com isso tudo que nós temos aí? Tanto homem e mulher? Então, queridos, as pessoas não entendem que tem a forma, que tem a condição, que a graça do Senhor é suficiente, que o poder dele aperfeiçoa na fraqueza. Por que Paulo estava dizendo isso aqui? Que quando estou enfraquecido é que eu sou forte. É porque quando você está sendo atacado, quando você tem um problema, você busca mais Deus. Você vai mais na igreja. Você procura cumprir mais as coisas de Deus. Se nem percebe Deus te aperfeiçoando na sua fraqueza. Sabe, você começa a ter uma intimidade com Deus. Sabe quando a gente converte, a gente não quer isso?
A gente vem mais na igreja, a gente participa de tudo, a gente quer fazer, depois a gente vai vendo o irmãozinho escorado em nós. Depois você vai vendo outra coisa, você vai desanimando. Aí você começa a dar as costas para certas coisas, aí que você vai dar as costas para Deus. Depois quer pegar um texto bíblico e se desculpar diante de Deus. Carne é fraca, Senhor. Não, mas aqui, ó, o poder de Deus aperfeiçoa nessa carne que é fraca. Está aqui, ó, de todo tamanho, para todos nós vermos. Então, meu irmão, não tem como Deus nos corrigir e nós ficamos assim. Não, isso é para fulano, isso é para o ciclano, isso é para meu marido, isso é para minha mulher, não, isso é para meus filhos. Eu sou poderoso, eu sou poderosa. Não. É aperfeiçoar as coisas do Senhor. Então você busca mais, você ora mais, você lê mais a palavra de Deus. Está vendo quando a fraqueza é aperfeiçoada no poder? Você se aproxima mais de Deus. Você não faz nada sem orar e falar com Deus. Não faz nada. Irmão, se nós perguntássemos para Deus as coisas que nós fazemos, Senhor, eu posso fazer ou não? Quanta coisa seria melhor na igreja de Deus? Mas não, já chega na igreja de Deus apresentando para Deus. Então sabe o que acontece? Se nós não formos nessa entidade, sabe? Colocar uma auréola, colocar um véuzinho, nada. Não é isso não. Não é isso não. É nós sermos identidade. Sabe? Cristo em nós, na nossa identidade. Tem crente que não brinca mais porque eu sou crente. Se eu brinco com um irmão ou irmã, não é ofensa, não é desacato, não é segundo as intenções, que mal tem. Que mal tem. O problema é que quando eu uso a santidade por pecado, aí que é o problema. Quando eu uso as coisas de Deus por pecado, e a igreja de Deus na terra tem um monte. Confessam? Eu fico vendo certo, não é vendo, eu fico ouvindo certas coisas que eu não vejo mais, irmão. Tem coisa que eu não vejo mais. Eu não vejo mais. Para mim não contaminar. Porque se eu ver, eu vou ficar chateado. Puxa vida, eu vou estar enganando milhões. Então tem homens e mulheres nessa terra que estão em direções de igreja que já são autossuficientes. Acham que tem toda autoridade, todo poder e usam disso sem consultar a Deus. Sem buscar a presença de Deus. Sem orar, sem pedir misericórdia. Sabe, Jesus está ali intercedendo, sabe, não já quer levar direto a Deus, não quer passar pelo crivo da palavra da intercessão de Cristo. Não. Sabe quando chega com as coisas prontas? Esse é o problema do povo de Deus hoje. Está chegando com os trem prontos já diante de Deus. Então quem vem, se eu vim do mundo cheio de troço, beleza. É normal, queridos, porque você não conhece. O problema é quando você está dentro da casa de Deus, quando você é templo do Espírito Santo e você faz aquilo que não era para fazer. Eu vou te provar aqui, ó. Muita gente foi punida por causa disso. Então, meu irmão, veja aqui o que Paulo está falando para você. Quando você está precisando de alguma coisa, você não ora mais, você não participa mais, você não busca mais. Por que quando você não está precisando, você não continua fazendo a mesma coisa? Você já se fortaleceu? Não, você continua fraco. Sabe por quê? Porque aquele que é forte no mundo espiritual é fraco. Sabe aquele que é fortão, chega no mundo espiritual, um demôniozinho leva lá, te derruba, te detona. Agora, sabe esse Paulo aqui? Sabe aquele Paulo antes? Aquele Saulo? Ele era visto como Satanás, ele era visto por Satanás como um fantoche. Satanás o manipulava. O sistema do mundo manipulava. Você sabe que o outro Paulo, sabe, simples, com um espinho na carne, fraco, precisando da misericórdia de Deus, aprendendo a conviver. Sabe, Paulo tinha algum problema, irmão? Paulo tinha alguma coisa quando ele era antes, que tinha o poder todo para usar na terra? Não tinha nada. Qual que é a história de Paulo? Não tinha nada, ele só tinha poder, só tinha autoridade. Ele era a bola da reza, ele era todo poderoso. Aqui inverteu. Mas lá, quando ele era todo poderoso, ele estava sendo guiado por Satanás. Aqui, ele está na dependência de Deus. Porque quando estou fraco, quando estou enfraquecido, é que eu sou forte. Então ele sabia que precisava de Deus o tempo todo, que seus inimigos eram poderosos. O crente esqueceu disso. Mas não é seus inimigos terrenos, não. Não é briga de vizinho, não.
Sabe qual que é o inimigo que ele está falando? O inimigo celestial. Os principados, potestades. E muitas vezes nós não entendemos isso. Então quando você ora, quando você busca, quando você está na presença de Deus, ainda fraco, ainda falha, ainda com um monte de coisa para consertar. Tem um monte de coisa para consertar na vida de cada um de nós. Mas a gente continua buscando. Você é forte no mundo espiritual. Sabe pode o quê? Satanás começa a ter medo de você. Ter medo de você. Porque você está na dependência de Deus. Toda vez que Ele vai para te afligir, Ele vê Cristo em você. Toda vez que Ele vai para te humilhar, Ele vê Cristo em você. Toda vez que Ele vai te atacar, Ele vê Cristo em você. Sabe quando Ele vai lá e começa a fazer a dele no mundo espiritual para te detonar seu ministério, a sua comunhão com Deus, e você está ali buscando, Ele teme, Ele foge. Mas não, as pessoas estão fazendo o inverso. As pessoas estão tão poderosas, suas orações são tão poderosas, mas são orações que, sabe, são orações que descem fogo do céu, que descem bola do céu, e sabe todo o misticismo que está dentro da igreja de Deus, e sabe toda a simbologia que está dentro da igreja, isso me irrita. Porque acho que são fortes. Marionete do inferno, marionete de Satanás, engano puro dentro das igrejas, porque aquele que está fraco, que está com o Senhor, que está buscando o Senhor, que está na presença do Senhor, sabe, lá no mundo espiritual, ele é temido no mundo espiritual. Ele é temido. Eu quero ver alguém falar alguma coisa contra Jó, contra Isaías, contra um Jeremias no mundo espiritual, contra um Moisés, contra um Josué, contra uma Maria Madalena. Eu quero ver falar alguma coisa com ele, contra os discípulos verdadeiros que sabe, fizeram honrar o nome do Senhor. No mundo espiritual não tem como falar nada deles. Não tem como falar nada hoje, homens e mulheres de Deus, pregadores, não pregadores, enfim, de todas as coisas, que tem os dons para todas as coisas. Eu quero ver quando você está ali, buscando e colocando a presença de Deus, se o inimigo te acusa. Ele pode até tentar, mas ele vê Cristo e fala assim, não dá para mexer não. Deixa eu procurar alguma coisa. Sabe nesses filmes que a gente vê aí, tem coisas relativas. Eles não têm como acertar uma pessoa poderosa, uma pessoa de nome. O que eles fazem? Eles começam a pesquisar e a procurar como achar um lugar, uma forma de quebrar aquilo na pessoa para eles entrarem. Então eles sequestram famílias, sequestram filhos, enfim, eles começam a procurar, vamos ver se ele tem uma falha, vamos procurar. Satanás começa a fazer isso. E sabe o que acontece? Sabe naquele dia que você não ora? Ele vê essa falha. Sabe naquele dia que você ficou triste com Deus? Ele vê essa falha. É aí que ele começa a te derrubar. É aí que você está por fora, belo, maravilhoso, mas por dentro tem um conflito doido. Tem um conflito doido. Tem muito cristão que ainda não sabe ainda das coisas, querido. Não sabe. Não sabe. Por fora, lindo, maravilhoso, recita qualquer texto bíblico. Mas lá dentro, não entende nem muitos textos dele. Só fala. Quero ver ele entender o texto dele. Então, meu irmão, sabe ali, no mundo espiritual, diante dos poderes, dos principados, da potestade, o que prevalece é quando você está na presença de Deus. Quer ver um negócio? Logo na frente, no próximo livro, Efésios capítulo 3. Efésios capítulo 3. Dá para achar que é um livro logo depois. Efésios capítulo 3. Amém? Amém. Escuta essa. Quem está falando aqui? O mesmo apóstolo. Como esse homem batalhou pelo Evangelho. Uma batalha louca, uma guerra louca. Foi o homem que mais instituiu a igreja, mais formou, mais trouxe caráter, mais trouxe bênção de Deus. Principalmente para nós gentios. Ele era judeu. E foi nomeado para pregar para os gentios. Ele podia ter pregado só para judeu. Ficado só no meio dos céus. Mas não foi para isso que Deus chamou. Então, muitas das vezes, meu irmão, você deixa de falar, deixa de levar o Evangelho para inúmeras pessoas. Sabe quando você dá um testemunho verídico? Muda o coração das pessoas. Sabe quando você não fala nada e as pessoas não vê só o exterior, vê o interior? Por que ele fala essas palavras? Por que
que é assim? Por que, sabe? E começa a ter ali um impulso do Espírito de Deus, a pessoa querendo entender isso. Irmão, nós somos referencial. Se nós deixarmos Satanás falar no nosso coração, nós vamos perder isso. Nós vamos perder e depois nós vamos ser cobrados. Por que você não falou? Por que você não fez? Porque... Em Efésios capítulo 3, a partir do verso 7, escuta essa. Fui nomeado ministro desse evangelho, segundo o dom da graça de Deus, que me foi outorgada, conforme a atuação do seu poder. Olha como é que Paulo era inteligente, né? Como é que Paulo era cheio do Espírito de Deus. Embora eu seja o menor dos menores de todos os santos, foi-me concedida a graça de proclamar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo e revelar a todos qual a dispensação deste mistério que desde os séculos passados foi mantido oculto em Deus que tudo criou. A intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos principados e autoridades nas regiões celestiais. O gentio não entendia isso. O gentio achava que aquela palavra, que a Bíblia, que buscar era só para sacerdotes, para monges, para não sei quem, para fulano, para ciclano, para beltrano. Nós não tínhamos acesso à graça, não sabíamos nem quem era Deus, vivíamos num mundo cabuloso. Muitos que cresceram em lar evangélico questionam muitas vezes por que aquilo outro, porque não conhecia. Nasce num lar cristão, mas não é cristão. Aqui ele mostra para que foi chamado, mostra para que você foi chamado. Aqui ele se engrandeceu. Não, eu sou o menor dos menores. Hoje, o que você vê na televisão, o que você vê nas pregações, você vê o pastor o menor dos menores? Você viu? É poucos. Porque está um pisando no outro, está um engrandecendo. Então, irmão, o evangelho vai ficar estreito e você vai ter que, sabe, viver pela fé em Cristo. Cristo dentro de você. Aí você tem esperança da glória. Se não, não tem. Então, meu irmão, aqui, ó, ele proclamou aos gentios sondáveis riquezas de Cristo. Os gentios não tinham acesso, nós temos acesso a essas coisas todas por causa de um que Deus mandou. E nós vamos deixar isso tudo e vamos deixar de continuar essa obra maravilhosa, de completar atos até nos nossos fins dos nossos dias, ou quando o Senhor voltar, porque, sabe, a outra religião é mais poderosa, o outro é mais poderoso. O Senhor nunca me usou para curar um cego, o Senhor nunca me usou para ressuscitar um morto. Não, sejam os menores. Seja o menor, espera Deus fazer no tempo dele. A multiforme graça dele se manifesta no tempo dele. Se isso nunca acontecer, se você foi aquele que serviu o Senhor, que esteve na presença do Senhor o tempo todo, Deus vai te honrar muito mais do que muitos poderosos aí que tá aí proclamando o Evangelho. Amém? Amém. Qual que era a intenção, meu irmão? Ele deixou bem claro aqui, ó, que tornasse conhecido, lá no versículo 10, a intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse reconhecida dos homens na terra? Não. Reconhecida do povo na terra? Não. Reconhecida pelo vizinho, pelo marido, pela esposa, por não sei quem, pela igreja? Não. Reconhecida pelos principados e autoridades nas regiões celestiais. É lá que seu nome tem que brilhar, meu irmão, não é que não. Lá que você tem que ser estrela, lá que você tem que ser temido. Que eles veem Deus em você, que eles veem Jesus em você. É lá. Tem uma guerra lá. Porque você é espírito. O espírito está nesse corpo, mas um dia vai estar com Deus. É lá. O que adianta ser poderoso nessa terra? O que adianta adquirir tudo nessa terra? Tem gente que, sabe, se engrandece. Eu era um mendigo, um pobre pecador. Hoje eu tenho 5 carros, 15 mansões. Hoje eu sou empresário. E daí? Vai mudar o que nas nossas vidas? Está vendo como é que soberba sobe no coração da pessoa? Só começa a subir. Então tem gente que quer ter torneira de ouro, quer ter vaso de ouro. Tá
Está vendo as pinturas na parede? Os sepulcros caiados? Por dentro, qual é a intenção? Será que é temido lá no céu mesmo? Será que é temido diante desses principados e potestades? Será? Deve estar até de combinação com eles. Você me ajuda lá na terra, eu te ajudo aqui. Depois você vai morar comigo no inferno, para a sua vida mesmo? Não esquenta a cabeça, não. Eu vou te dar todos os reinos da terra. Começa a colocar dentro da cabeça das pessoas que as pessoas têm que ser. Não é o que Deus está falando com você que você tem que ser, não. Não. Irmão, você pode ter tudo, mas é para a glória de Deus. O próprio Paulo fala sobre isso. Quer comeis, quer bebeis, vestir, passear, o que você fizer, seja para a glória de Deus. Você pode ter tudo, Deus pode te nomear e botar você o homem mais poderoso dessa terra. Mas Ele é o Deus poderoso na sua vida. Eu te falo para você, nesse tempo que nós estamos hoje, vai ser muito difícil. Vai ser muito difícil. Tem um que está sendo preparado para receber o cão, para estar sob as ordens do cão. E Deus não tem ninguém para preparar, como Noé, para poder reger nesse mundo que nós estamos nele. Não tem outro Moisés, meu irmão, é você. Você. Não tem outra Débora, não, irmão, é você. Para de ilusão, para de coisa louca na cabeça. Tem um texto aqui, queridos, que a gente vem trazendo. Então está lá em Ezequiel, vou chegar lá agora. Amém? Então vamos lá em Ezequiel, lá no Velho Testamento. Livro de Ezequiel. Então depois de Daniel ali, você vem puxando, aí você vai chegar em Ezequiel. Vou dar um tempinho para você procurar, vou tomar uma aguinha. No livro de Ezequiel, Ezequiel mostra o povo, chama o povo a se arrepender, chama o povo a voltar para Deus, mostra para o povo que estão vivendo a idolatria, que é tudo falsidade, que é tudo, sabe, muros caiados, muros cheios de problema, com rachadura, templos destruídos, paredes, mas eles maquiaram tudo porque achando que isso o inimigo não ia atacar. Falou, aquele povo é poderoso, olha lá, eles têm riqueza, eles têm tudo, olha para você ver que é tudo arrumadinho, tudo bonitinho. Ezequiel vem trazendo, gente, não é assim não, gente, não é assim não, povo de Deus não é assim não. Deus falava com ele, vinha e trazia. Ninguém quis. Então todos, decreto de Deus, cativeiro, todos, iam ser cativos na Babilônia, 70 anos, todos, todo o povo de Deus. Só que tem que as punições, só que tem que a condenação é proclamada individual. Teve gente que nem para o cativeiro foi, que foi morto. Teve gente que foi para lá para ficar pior, para se destruir mais ainda. Porque ia ser uma mistura que não tinha cura mais. Mas aqueles que foram para lá, que ainda se arrependeram, seus corações contritos, sabendo que ia para o cativeiro, mas continuaram servindo a Deus, Deus os guardou lá, os prosperou, e fez gerar filhos, e fez crescer, e fez virar família de sacerdote, família de povo que ora a Deus, que busca a Deus. Por isso que Deus tirou seu povo do cativeiro de novo. Amém? Amém. E ali vem as punições. Vem punição, eu já trouxe aqui para os irmãos, a condenação dos falsos profetas. Está todo aqui no capítulo 13, aqui, ó. E uma parte que hoje eu vou trazer para vocês, é um questionamento sobre as profetisas, sacerdotisas, sobre as mulheres de Deus. Não leve isso como, isso também serve para homem, porque em alguns casos ali vai implicar homem, porque aceitaram o que as mulheres fizeram. Porque, sabe, fingiram de cego, pode deixar, amor, pode deixar, não me atrapalha em nada, não. Então, as coisas mais ou menos por aí. Então aqui, quando ele vem aqui falando o que aconteceria com os falsos, a indignação de Deus sobre eles, e vem aqui a condenação de cada um. Quando chega, então, no versículo 17, Ezequiel, capítulo 13, versículo 17, traz uma mensagem interessante, queridos, interessante, que hoje, o negócio pega para os dois lados, não é só para a mulher, é diretamente para a mulher.
mas que muito homem vai pagar o preço porque deu ouvidos. O rei deu ouvido a Jezabel. Foi destruído todo o reino dele. Ela foi morta, ele foi morto. Ela foi espedaçada. Porque ela ditava como se fosse, sabe, ela tomou o lugar do rei, do seu marido. O seu reino foi destruído. Veio dali, acabou com tudo. Olha pra você ver que interessante aqui. Vou ir por versículo, porque aí não dá para trazer entendimento, amém? Ezequiel 13:17. Agora, pois, ó filho do homem, isso ele falando para Ezequiel, volta a tua face contra as filhas do teu povo, que vaticinaram a partir do que sentiam em suas entranhas e profetiza contra elas. Essas mulheres profetizavam o que Deus não tinha mandado. Vaticinar aqui é profetizar, predizer, trazer aquilo ali que Deus mandou. Sabe aquilo que estava em seus corações? Sabe aquilo que estava dentro delas, nas suas mentes, estavam tudo em ruínas? Elas queriam sobrepujar homens, elas queriam ser mais, elas queriam, sabe, elas queriam trazer da forma delas. E o que elas fizeram? Em vez de fazer crescer o reino de Deus, em vez de colocar no coração das outras mulheres, das jovens, a palavra de Deus, as coisas de Deus, não. Hoje, se você olhar, quantas mulheres estão no altar, profetizando, pregando e fazendo um monte de coisa, e uma gama delas não é autorização de Deus. Não estou generalizando, mas a maior parte delas foram colocadas como pastoras, já derrubam o ministério pastoral, que é do homem, já do homem. Não honra o homem, não ajuda no ministério do homem, que é o seu ministério. E olha que eu conheço gente assim, viu? Eu conheço um cara que está morrendo, está indo para o inferno, e a mulher dele é pastor na igreja, não está nem aí para ele. Não está nem aí para ele. Então sabe o que acontece aqui, ó? O que Deus vai continuar falando aqui, não é exterior não, meu irmão. Isso aqui tem uma ligação satânica. Sabe quando você fala assim, o que é ligado na terra é ligado no céu? Você toma cuidado, porque toda maldade que é ligada na terra, ela é ligada no céu. Toda palavra maldita que você fala, toda palavra maldita que acontece aqui na terra, ela é ligada no céu. Então cuidado, que certos dizeres que a gente diz é perigoso. Porque a nossa palavra tem poder por causa do Espírito Santo que habita em nós. Vou ler o 17 de novo. Agora, pois, ó filho do homem, volta a tua face contra as filhas do teu povo, que vaticinaram, que profetizaram a partir do que sentiam em suas entranhas, e profetiza contra elas. Olha o versículo 18. E declara, assim diz o Senhor Deus: ai das que costuram pulseiras enfeitiçadas nos braços da minha gente, e que fazem véus de vários comprimentos para pessoas de toda estatura, com o objetivo de seduzir e enganar o povo. Ó infelizes, imaginais que podeis enlaçar a vida do meu povo ainda sairdes incolune disso? Ou seja, incolune você sair ileso, você sair sem uma punição, você sair sem a correção, vai sair bem nisso, não vai sofrer dano nenhum? Incolume. Deus foi categórico aqui, meu irmão. Em vez de ensinar, em vez de educar e trazer para dentro da palavra de Deus, mulheres do Senhor estão invertendo as coisas. Porque hoje tem culto para tudo. Aqui não, aqui o couro come. Bom, hoje é só culto de homens. Aí a mulher vem em casa, o pastor vai detonar meu marido, vai chegar um anjinho em casa, vai beijar meus pés. Um culto só de mulheres. Aí começa um monte de mulher crente feminista na igreja. Tem isso não, meu irmão. Agora é culto só disso, é culto só daquilo. Isso está levando a igreja de Deus para o inferno. Porque se um casal não pode sentar junto para ouvir a palavra de Deus, que o bicho já está pegando há muito tempo. Não, agora Deus vai consertar o fulano. Não. Deus quer consertar o casal. Deus quer consertar o homem. Deus não consertou Paulo? Deus não consertou um monte de homem? Então o solteiro, Deus quer consertar o homem. Deus quer consertar a mulher. Ali, ó. Se cria um monte de coisa.
Tem mulher cristã que nas suas conversas com outras mulheres cristãs ensina a outra a como teu marido aqui. Viu aqui as braçadeiras, os enfeites diabólicos. Versículo 18. E declara, assim diz o Senhor, ai das que costuram pulseiras enfeitiçadas nos braços da minha gente, e que fazem véus de vários comprimentos para pessoas de todas as estaturas, com o objetivo de seduzir e enganar o povo. E acha que vai passar ileso. Ensina um monte de coisa, um monte de negócio. Aí sabe o que acontece? Destrói. Destrói as mulheres, destrói o ministério das mulheres. Tem movimento que já é assim, ó. As mulheres oram mais do que o homem. Tem mais mulher na igreja que o homem. Começou a virar o que isso aí, irmão? Começou a virar o quê? Nós somos justos? Nós somos certinhos? Nós somos bonzinhos? Não. Aí a mulher vem para o culto, com um problema em casa com o marido, ou com o filho, ou com o pai, ou com a mãe, se for solteiro, enfim. Aí escuta que você que domina, você que é a rainha do lar, você que é... Não, a Bíblia diz que a mulher tem que ser sábia. Ela tem que ser sacerdotisa do lar, ela tem que ser mulher do lar, tem que ser sábia. Tem provérbios e tem capítulos inteiros mostrando como é que é a sabedoria da mulher. Como que ela consegue trazer Cristo para dentro da casa dela, como é que ela consegue trazer Jesus para o lar dela, como é que ela consegue trazer a paz do Senhor, a paz de Cristo para dentro de casa. Aí eles ensinam. Você usa isso aqui, você vai chegar na sua casa, você vai usar isso aqui, seu marido vai virar um santo. Você leva isso aqui para dentro de casa, seu marido vai ser assim. Ó, você leva isso para dentro de casa, vai ser assim. Cadê a sabedoria? Cadê a oração? Ganha sem palavra alguma. A mulher ganha sem palavra alguma. Não. Aí coloca enfeites, coloca um monte de coisa. Só que tem que ter uma ligação com o inferno. Irmão, você pode usar, mas tem negócio que você não pode usar. Tem coisa que você não pode fazer. Se você vem do mundo todo arrebentado, é uma coisa. Mas você está dentro da igreja de Deus e continua querendo ser arrebentado, é triste. Né? É triste. Que tem coisas que não pode fazer. Porque tem vínculo com Satanás, tem vínculo com o inferno. Aqui essas mulheres copiou, porque já estavam misturadas com os povos daquela terra. Aí começou a copiar. E para elas conseguirem vender, conseguir fazer aquelas coisas todas, elas ofereciam até Satanás. Porque o povo era idólatra já naquele tempo. O povo, o sacerdote era idólatra. O negócio já estava esquisito. Então se cria um monte de coisa. Isso não vai mudar, meu irmão. A mulher sabe, é preciso ter sabedoria do Espírito de Deus. Se tiver culto para a mulher para saber do Espírito de Deus, amém. Mas se não tiver, eu já estou podando. Porque não está ensinando o que está dentro das entranhas, o que está dentro do coração, o que está dentro das mulheres, dentro das pessoas. Mesma coisa o homem. Tem um monte de homem que está subindo no altar e está pregando o que está dentro dele. E aquilo é certo. E o outro pastor, se pregar contra, ele está errado. Que isso? Foi Deus que me avisou? Foi? Então tá, então nós vamos ver no final quem é que avisou. Nós vamos ver no final quem é que falou mesmo. Nós vamos ver no final quem é de Deus mesmo. O problema não é o início, irmão. O problema é o final. O problema é como começa. Porque você começa errado e vai consertando. O problema é quando você começa, em vez de melhorar, cai e termina mal. E termina com um problema. É aí que eu fiz da questão. Tem mais aqui. Tem mais aqui. Versículo 19. Vós me profanastes entre o meu povo, em troca de alguns punhados de cevada e por pedaços de pão, matando o que não havia de morrer e mantendo com vida quem não merecia mais viver, mentindo ao povo incauto que lhes dá ouvidos. Um engano. Tem um monte de mulher que está colocando véu, está colocando veste sacerdotal. Veste sacerdotal, meu irmão, só homem poderia usar. Me mostra lá no Antigo Testamento o povo que quer ser judeu, o povo que quer servir. Aonde que tinha uma mulher que servia a Deus lá? No lugar nenhum tem. Foi otorgado a nós por causa do Espírito de Deus, porque nós somos gentios. Foi otorgado, abriu isso aí por causa da graça e do favor do Senhor.
para as mulheres, mas para elas o seu fazer isso com sabedoria, e não da forma que está sendo feito. Aí, como é filha de pastor, como são grandonas, como tem igrejas grandes, começa a querer fazer tudo do seu jeito. Não, nós vamos implantar aqui um dia disso. Nós vamos plantar aqui um dia não sei do que. Aí nós vamos fazer assim. Você vai fazer isso com o seu marido. Você vai fazer assim que vai mudar a história. Não vai não, ele vai acabar te largando. Ele vai acabar te detonando. Então você abre o seu olho. Então Deus está avisando. O homem tem lá um trabalho árduo, ministério, servindo, está lá escrito no céu. E a mulher não está nem no ministério do marido. Tem mães que pedem a Deus para os seus filhos saírem da igreja. Meu filho está enfiado na igreja, está lá aprendendo aquele trem lá. Eu vivi até hoje, eu estou com 60 anos, vivi até hoje, nunca precisei disso. Tem filho, tem pai, tem mães que não estão ensinando, não estão levando. Depois quer cobrar da outra geração, não tem jeito não. Depois quer cobrar da igreja, cobrar do pastor, você não ensina ninguém dentro da sua casa, você quer cobrar o quê de quem? Você não pode cobrar nada de ninguém, não. Você tem que buscar o Senhor, mudar a história da sua vida. Assustador, mas olha para você ver. Aqui o texto diz bem claro, que elas fazem isso por troca de um punhado de cevada e por pedaços de pães, migalhas. 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 Fazem isso para ter uma glória temporária, fazem isso para ser famosas temporariamente, fazem isso, sabe? Agora eu sou pastora, nossa, Deus tem me usado mais que o meu marido, agora eu sou isso, agora eu sou aquilo, enfim, um tanto de coisa está se criando aí, temporário. O que sabe o que Deus está fazendo? Está aplicando a justiça dele e está derrubando todo mundo. Está mostrando, está levando todo mundo para um cativeiro louco. O problema do cativeiro agora, meu irmão, que não vai ser entregue na mão dos Estados Unidos, na mão da Índia, da China, na mão do Japão, não. Não é a Terceira Guerra Mundial, não. O problema é que você vai para o cativeiro e vai ser atormentado por Satanás. Aí que está o perigo, tanto para homem como para mulher. Então aqui, por que eu estou dizendo esse texto? Porque aqui, primeiro falou contra os homens, falsos mestres, falsos líderes, falsos profetas. Lá na frente vai falar tanto de homens e mulheres, que eu vou trazer na quinta-feira, quinta e domingo, vai falar sobre os idólatras, idólatra, homem e mulher, o castigo vai ser sobre eles. Enfim, e aqui vai sobrar ainda muita coisa. Sabe? Em vez de abençoar, a mulher vem e conta uma história. Em vez da irmã ter unção do Espírito de Deus, ser uma Débora mesmo trazer, a irmã fala, eu tenho remedinho para isso. Eu tenho remedinho para aquilo. Em vez de pegar na mão da irmã e falar, vem cá, vamos embora. Senhor, coloca a irmã na presença de Deus e faz o inferno correr. Porque quando chega no último estágio, que um irmão leva o outro ao tribunal de homens, é porque Deus não está no negócio, é porque o inferno já chegou, meu irmão. É porque não tem mais jeito, mais que pela palavra de Deus. Mas orando, perseverando, Deus muda, Deus transforma. Deus pega um vaso todo arrebentado, quebra ele e faz ele um vaso maravilhoso. Ou mulher ou homem. Só que a mulher tem que pagar o preço quando é o homem. O homem tem que pagar o preço, mas o preço do homem é diferente, tá, irmão? Porque o preço do homem, ele não tem essa dádiva de Deus que Deus deu para a mulher. Então o homem, por exemplo, eu, homem, se eu for corrigir uma mulher, é complicado. Porque eu vou trazer como homem. Agora, uma mulher que recebeu a sabedoria de Deus para trazer para outra mulher, as duas vão ser salvas, as duas vão ser bênçãos. Aí deu esse privilégio para as mulheres. Aí tem culto que você vê, eu não vejo mais, mas teve culto que, sabe, a minha esposa chega e me conta, ó, o culto das mulheres foi assim, eu falei, como? Assim, assim, assim. Ó, eu não vou mais. Ela falou comigo, eu não vou mais não. Não fluiu, não cresceu. Não estou generalizando. Mas, infelizmente, o texto diz que o povo na terra dele está se perdendo. Um pedaço de pão, um punhadinho de cevada, por migalhas. Por migalhas. Por migalhas está se vendendo um monte de produto que vai resolver a sua vida e não vai resolver a sua vida. Amém? Amém. Olha o versículo 20. Assustador.
Senhor Deus, eis que sou terminantemente contra os vossos berloques de magia. Vou ler de novo. Por isso, assim diz o Senhor Deus, eis que sou terminantemente contra os vossos berloques de magia, pulseira de feitiço, mediante as quais cativais o povo, prendendo-os como pássaros no alçapão. Olha o laço do passarinho ali. Berloques, sabe o que é isso? Pequenos enfeites. Coloca uma fitinha, coloca um negocinho, coloca não sei o que, coloca um colarzinho, e esqueceu de orar, esqueceu de pôr na presença de Deus, e o trem vira um trem doido. Vira um satanismo doido. Que começa uma guerra. Mulher é diferente de homem. Começa uma guerra. Nossa, você viu a pastora? Você viu o colar dela? Ela começa. Por que ela tem que colar? Não tem. Por que tem isso que não tem? Aí lavar o homem. Um monte de dívida para poder dar uma coisa que não vai mudar o casamento, não vai mudar a história. Eu conheço muita gente que deu um anel de ouro para a mulher, não mudou nada, continua a mesma coisa. Engano, berloques de magia. Tem pessoas que não sabem disso, queridos. Tem muita coisa que você compra, você não ora a Deus abençoando, entregando ao Senhor, não. Tudo que eu tenho, mas uma camisa velha, minhas camisas de treinar, tudo eu orei, se eu comprei lá, não sei o que é lá, o que a pessoa está fazendo lá, não sei que berloque doido que é, eu não sei o que tem escondida naquilo, na etiqueta, não sei o que, eu não vou ficar procurando isso não, igual muito crente fica procurando. Ó, essa etiqueta quer dizer que o diabo está aí, ó, realmente, não sei o que, mas irmãos, não adianta, nós temos que orar, então você vai morrer com fome, você vai morrer seco, você vai andar pelado, porque tudo é consagrado, tudo é de crente, tudo tem unção, e pior ainda, se eu for levar para o lado dos crentes, ainda marca um monte de gente ainda. Será que os crentes cumprem? É fiel? Tem a sua empresa? É fiel ao Senhor? Não vou nem entrar nesse detalhe. Berloques de magia, pulseiras de feitiço, mediante as quais cativais o povo, prendendo-as como pássaros no alçapão. Pois eu mesmo arrancarei. Olha o que Deus está falando, isso é espiritual, meu irmão. Isso não é exterior, não. Isso não é exterior, não. É espiritual. Vai cortar esse laço, vai cortar esse vínculo, vai tirar isso, vai arrancar isso. Ó, na parte B do versículo 20. Pois eu mesmo arrancarei dos vossos braços e colocarei em liberdade todas as vidas, pessoas que caçais como aves frágeis, todas as vidas. Porque atinge, a pessoa atrás atinge uma família inteira, atinge filho pequeno, filho grande, atinge o marido, atinge o lar, atinge o seu ministério, atinge tudo. Atinge tudo, meu irmão. Deus é quem está falando essas coisas para que nós vivamos, nós nos alertemos contra essas coisas e seguimos o que está escrito. Aqui, Deus é que mandou o profeta falar com as mulheres que serviam a casa de Deus naquele tempo. Serviam, assessoravam seus maridos, que eram mulheres que tinham que ensinar, que mulheres que foram ensinadas dentro do Evangelho, dentro da lei, dentro das coisas, e não fizeram. Começaram a inventar moda. Não, agora é assim que faz, ó. Então você leva aqui esse patuá para sua casa, você leva essa magia para sua casa, você leva isso aqui, você coloca isso debaixo do travesseiro, você coloca isso na comida, você faz não sei o que, tem um monte de mulher fazendo. Está para acontecer? O diabo vai montar mais ainda. Quem gosta disso? Lembra da mulher de Davi? Ela tinha um ídolo que ficava em cima da cama dela. Davi estava lá nas batalhas, estava lá na correria, ela estava alisando o ídolo lá em cima da cama. O ministério da mulher acabou com o cara. Isso ninguém gosta de contar. Cadê a sabedoria? Mical, cadê a sabedoria? Achei que Mical dentro da igreja de Deus. Achei que mulher perversa dentro da igreja de Deus. Vamos lá, vamos continuar aqui. Mas Deus coloca em liberdade. E se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Busca isso, irmão. Busca isso, igreja de Deus. Busca ser livre, busca mudar. Busca mudar. As mulheres foram chamadas, querido, não é para ser bênção, não é para ser maldição, não. As mulheres de Deus foram chamadas para ensinar as outras, para educar as outras, para dar testemunhos para as outras, para passar de geração em geração, para incentivar elas a crescerem.
Você vai crescer na bênção, na presença de Deus, e não o erro. E não o erro. E não o erro. Tem muita mãe hoje que está orando, pagando um preço, está pegando, está passando um aperto danado, porque suas filhas não querem vir na igreja mais. Não quer vir na igreja mais. Quer ir para outros cantos, menos na igreja. Aí vem, pastor, me ajuda. Mas, mano, isso é muito particular, não tem nem como. A gente vai orar e tudo, mas você ensinou, você orou? Ah, ensinei, orei. Mas como? Aí não quer falar como que ensinou e orou. Aqui nós tivemos problema aqui. A Jaqueline cheia do Espírito de Deus, trazendo para o adolescente ali, já chegando na fase de jovem, trazendo a realidade, principalmente para as meninas. Não tem mais nenhuma aqui. Nenhuma. Teve pai que virou e falou assim, eu crio meus filhos. Aí ela fica lá ensinando isso. Não estava ensinando, estava orientando. Porque quem tem que ensinar a vida, ensinar as coisas é a família. É o pai e a mãe. Não é a igreja, não. A igreja orienta. O pai e a mãe não aceitam a orientação da igreja, então está danado. Ensinando as mocinhas. Ó, você está ficando mocinha, assim, 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 assim. Ó. Por quê? Não, hoje vai ter forró gospel. Vamos lá pro forró gospel. Ó, hoje vai ter boquinha da garrafa gospel. Vamos lá pro boquinha da garrafa gospel. Mas é. Ah, vai ter isso agora. Não, é um retiro só de jovens. Só de jovens. Vai, beleza. Se tiver unção, amém. Se não tiver unção, você vai ter problema. Vamos lá. 21. Desta maneira, rasgarei vossos véus e livrarei o meu povo das vossas mãos. Eles jamais voltarão a ser presas fáceis do vosso poder nefasto. Aquilo que destrói, aquilo que devasta. É um monte de coisa, um monte disso, um monte daquilo, um monte de criação, um monte de negócio. Quando você chega e corrige, não, que é isso? Você é arcaico? Não, que é isso, que é isso, é aquilo. Gente, nós podemos viver à vontade, tranquilo e em paz, mas com Deus. Com Deus. Com Deus. Então você pode, a gente vai nos certos lugares, os irmãos ficam querendo ser santo demais. Irmão, pode conversar, pode brincar, pode falar. O que você não pode é sair da presença de Deus. Aí quando não está na presença, vai a igreja inteira. Todo mundo. Mas quando vai sozinho. Não, você tem que ser o que você é, de todas as formas. Está vendo que a igreja de Deus vive me engano? Então você faz as coisas para a glória de Deus, aí quando Deus poda e fala assim, não vai fazer mais, é por causa da culpa nossa mesmo. A culpa é nossa mesmo. Mas Deus vai livrar o povo, vai rasgar essas coisas, vai arrancar, sabe? Essas coisas que é santidade só por fora. Só por fora. Estão se criando em cima dos altares da igreja de Deus tanta coisa simbólica, tanta coisa que não é de Deus, que eu estou até com medo. Tem hora que eu falo assim, Senhor, só eu que estou errado, eu e alguns aí que estão errados, o resto está todo mundo certo, que história que é essa? Porque se pode fazer tudo agora. Se pode fazer tudo agora. Levanta, profetiza, entrega um monte de profecia falsa que Deus mandou, até o pastor, até o bispo, até o missionário, até os homens de Deus estão aceitando. Vamos provar se é de Deus. Me mostra o que Débora fez em direção de Deus. A única mulher que veio lá. Olha as mulheres que assessoraram Jesus. Foram ícones, foram ali, seguraram o ministério do Senhor, sustentaram o ministério com oração, com servir. Então, nem aparece muitas vezes, mas bênção pura, orientadoras, mulheres que guiavam, mulheres não traziam tumulto, não traziam, sabe, motim, não traziam guerra, traziam a palavra, traziam ensinamento. A própria mãe de Jesus falou, escuta o que Jesus está falando, tudo que ele mandar fazer, faz. Já pensou? Você é uma mãe? Eu que sou sua mãe, eu que sei o que eu vou fazer. Não, mãe, mas Deus mandou fazer assim. Não, você vai fazer assim porque é mais bonito. Você vai fazer assim porque é melhor. Pronto, matou o ministério do menino. Acabou. Vamos lá. 22. Mediante vossas mentiras, causando um grande mal,
confundistes e desencorajaste o justo. Muita gente abandonou o evangelho por causa de muita coisa que ouviu, tanto de homem como de mulher. Continuando, sem que isso tenha partido da minha vontade. Deus não mandou, eles fizeram. E incentivastes os ímpios a não abandonarem os seus maus caminhos, a fim de encontrar a salvação das suas vidas. Não está procurando salvar, não. Está destruindo. Porque, por exemplo, queridos, se você participa de alguma coisa de mulheres, feminino, aí a feminista morre, traz um monte de coisa lá. Você traz isso para dentro de casa, seu marido não converte nunca, seu filho, o homem, não converte nunca. Por quê? E você crê desse jeito? Não tem jeito, não. Eu vou servir Deus? Não tem jeito, não. Aqui, ó, Deus é bem claro aqui, ó. Deus é bem claro aqui, ó. Confundistes e desencorajaste o justo. A pessoa talvez até estava no coração quebrantado em ir. Mas porque irmã crente, já viu aquelas irmãs crentes? Isso lá em casa não tem não, viu, irmão? Sabe aquelas irmãs crentes? O irmão vigia minhas irmãs. Sabe aquela irmã crente que vai na sua casa, ela não tem o que fazer na casa dela, fica 10 horas enfiada na sua casa, e só falando um monte de revelação, um monte disso, um monte daquilo, e isso e aquilo. Você já reparou? São mal amadas, maltratadas e quer que sua casa seja assim também. E você fica aceitando. Isso é bem claro. Aí sabe os inocentes? Sabe aqueles que estavam até quebrantando, não, realmente, eu vou ir para a minha mulher, né? Puxa vida, vamos lá conhecer, vamos ver como é que é esse sistema. Não vem, sabe por causa de quê? Porque recebeu alguma coisa de uma dessas ali, ó, que não tem sabedoria, e traz tudo para dentro de casa. Trata seu marido assim, trata sua filha assim, agora vai ter mudança. Em vez de você orar, fazer muitas coisas, você observar calado e orar ao Senhor, esperar Deus agir logo, porque Deus falou que vai arrancar isso tudo. Deus falou que muda a história, mas tem que ir a partir de você, a mudança também tem que ser de você. Mediante vossas mentiras, causaste um grande mal, confundistes e desencorajastes o justo, no versículo 22. Sem que isso tenha partido da minha vontade, Deus não mandou. E incentivaste os ímpios a não abandonarem os seus maus caminhos, a fim de encontrar a salvação das suas vidas. As pessoas não acham o caminho da salvação porque vê as irmãs da igreja, principalmente as solteiras, igualzinhas as mulheres do mundo, igualzinhas as mocinhas do mundo, igualzinho. Não estou generalizando também, então entenda o que eu estou falando. Isso não é geral, não. Tem muitas mulheres abençoadas, tem muitas moças abençoadas, tem muitas moças que servem a Deus de verdade, tem muitas moças que estão realmente na presença de Deus. Mas tem aquelas que levam, que influencia a sua filha, principalmente se for de menor idade, para não servir. Sabe aquele negócio? Ô mãe, deixa só, você não vai na igreja naquele dia. Adolescentes, jovem. Aí a colega da sua filha, que é muito espiritual, não, ela está indo comigo, está em boas mãos. Nem passou na porta da igreja. Ou então ficou na praça da igreja. Ou igual aqui não tem praça, vai para a praça do mundo. Aí volta para cá, mamãe, o culto foi maravilhoso. Só escutou um amém lá de longe. Ou eu estou mentindo, ou a palavra de Deus está mentindo. Então, meu irmão, vigia. Coloca na presença de Deus e muda a história, amém? Amém. Aqui Deus falou da parte das mulheres, mas isso também aplica para homens que eu já li aqui. E para a gente trazer um fechamento, olha o versículo 23. Por esse motivo, jamais tereis novamente falsas visões, e nunca mais havereis de praticar qualquer espécie de adivinhação ou premonição. Eis que livrarei o meu povo das vossas mãos, e então sabereis que eu sou o Senhor, o vosso Deus. Deus está batalhando ao nosso favor, querido. Deus está guerreando ao nosso favor. Vamos mudar, gente. Vamos mudar a história. Deus vai fazer exceção, um monte de coisa. Deus já começou a fazer. Irmão, tem muita coisa que está acontecendo na igreja de Deus. Deus não mandou, porque Ele já tirou. Tem muita profetisa que já caiu do lugar há muito tempo. Já virou uma Jezabel doida. Já foi embora, já perdeu.
e o povo de Deus ainda continua iludido. Tem muita gente, tem muita coisa, tem igrejas que apareceram oferecendo tudo. Não estão oferecendo tanta coisa mais assim. Por que será, hein? Porque Deus está tirando. Vai ler a Bíblia para você entender. Deus está tirando. Vai chegar um dia que vai cessar línguas, vai cessar cura, vai cessar milagre. Como é que é? Você vai seguir a Deus? Vou no culto de milagre, não vai ter milagre nenhum. E você viu Deus mais não, Deus não vai pegar milagre. Não, seu coração que é duro, que está dentro das suas entranhas, que está dentro de você, que você quer fazer. Quando Deus falava para mim orar para uma pessoa, para a cura, eu tinha até medo. Eu nem dormia direito. Deus me avisava antes. Eu, nossa, Deus, Senhor tem misericórdia de mim. As pessoas não entendem, Senhor tem misericórdia de mim. Vai e faça segundo a minha palavra. Então eu orava, sabe, eu fiz igual Jacó. Eu ia orando até chegar na casa. Tinha até um certo ponto, orava, orava, ia, orava. O Senhor, que eu vou encontrar? Vou encontrar um monte de Esaú lá, vou encontrar um monte de Jezabel lá. O que eu vou encontrar lá? Deus, me ajuda. Mas eu chegava lá para cumprir o que Deus mandou. E cumprir o que Deus mandava. Eles gostando ou não. E saíam. E ia embora. Mas o milagre acontecia. As coisas aconteciam. Hoje Deus me chama para trazer a palavra. Para mostrar um milagre, a mudança através da palavra de Deus. Irmãos, se Deus quiser mudar a história, muda. Mas qual que é a motivação? Para quê? Para você ter um ponto de idolatria ou para que o nome do Senhor seja glorificado? Para ficar uma gratidão, porque tem uma gratidão. Quando você serve ao Senhor e serve bem e servir ao Senhor, tem uma gratidão. Deus honra. Por esse motivo, jamais tereis novamente falsas visões. Um monte de profeta e profetiza já, ó, Caldugaia, ó. Nunca mais havereis de praticar qualquer espécie de adivinhação ou premonição. Não, estou sentindo que isso. Não sai de casa não, estou sentindo. Pode sair, pode, em nome de Jesus, ora e sai, vai trabalhar, vai fazer o que você tem de fazer. Sabe? Tem mulher cristã que não dá um passo sem não ligar para a irmã abençoada. Como é que está o meu horóscopo santo aí? Como é que está a caixinha de promessa aí? Então, irmãos, vamos mudar a história, né? Nós, como povo de Deus, nós, como igreja de Deus, vamos mudar a história. E sabe como a gente muda a história? Quando a gente proclama o nome do Senhor. Quando a gente faz o nome do Senhor grande. Quando nós diminuímos para que o Senhor cresça. Quando a gente incentiva as outras pessoas, mesmo nós fracos, mesmo nós cheios de problema, mas sabe, crendo, tendo fé nas coisas do Senhor, nós trazemos outras pessoas a ter fé e crer nas coisas do Senhor, a mudarem as suas vidas, a buscarem o Senhor, a crescer no Senhor. Sabe, não aquilo que está nos nossos corações, mas aquilo que está no coração de Deus, que faz mudar a história. Não pregações de ordem, de coisas de homens, mas de Deus. A mulher tem que ser submissa ao Senhor, submissa ao marido, crescendo na presença do Senhor, recebendo bênção, até sem falar. O profeta Eli virou para Ana lá e falou assim: não, a mulher está louca. Que ela começou a falar com Deus que queria um filho. Ela foi ali orando, depois ela não tinha palavra mais, ela falava, só movimentava a boca, não saía nada. O profeta não teve discernimento, o sacerdote não teve discernimento. Essa mulher está louca, essa mulher está falando, não sai nada, essa mulher está com problema. Ela já deu o troco na hora. Se eu soubesse que eu estou pedindo ao Senhor, se eu soubesse que eu estou clamando ao Senhor, ela já não tinha nem força mais, mas Deus ouviu, e Deus honrou. Deus honrou e muito. Amém, igreja? Glória a Deus. Então que você leve essa palavra, que você leve esse entendimento, que você procure todo dia se arrepender, todo dia obedecer, tanto homem como mulher. Nós somos fracos, claro. Olha os ensinamentos que Deus deixou aqui para nós hoje. Procure servir Deus assim, procure honrar Deus assim, coloque-se na sua posição, deixa Deus trabalhar, deixa Deus fazer. É uma missão honrosa, mas para ser bênção, você não pode bandear para aquilo que seu coração quer, para aquilo que sua vontade quer, mas para o que Deus quer. Amém? Fique de pé na presença do Senhor. Vamos adorar o Senhor para fechar, irmãos?